Talvez o fracasso não seja teu pior inimigo, talvez o fracasso seja teu preparador silencioso para o teu próximo nível para a vida. Seja muito bem-vindo ao teu, meu e nosso canal Lapidação Mental, onde nós lhe vamos dar a entender, a clarificar o seu propósito e descobrir a sua identidade para as mais diversas áreas da vida, tal como finança, empreendedorismo, inteligência emocional e muitas mais áreas da nossa vida. Hoje vamos abordar um tema bastante importante que não vai ser, na verdade, eu não estarei sozinho nesse tema, porque tenho aqui dois grandes dinossauros, por assim dizer, que é Leonardo e Teodoro, que nos vão ajudar a perceber e clarificar esse grande tema. Fracassos que me preparam para o próximo nível. Realmente, afinal de contas, o que é um fracasso? Por que razão muitas pessoas desistem e outros persistem? Então, é disso e muito mais que nós vamos saber. Então, você que está do outro lado, não deixa de nos acompanhar, siga-nos, porque talvez esse programa tem muitos conteúdos que te possam ajudar para a tua vida e aqui você encontra muitas das maiores soluções para a tua vida. Eu vou deixar que cada um deles se apresente mais do que eu falar para que não erre e não falhe nada a respeito disso. Vou começar pelo Leonardo. Leonardo, é consigo? Olá a todos, eu quero estender aí as minhas saudações. Um forte abraço a você que nos acompanha. Vai ser um prazer estar aqui a transbordar para você e mergulhar exatamente neste tema de hoje, em que vai exatamente trazer uma grande diferença, um impacto grande na sua vida. Bastou que fiques aí atento e não saia. Aqui é o Leonardo Satoca, com vocês aqui neste programa maravilhoso e tal como sabeis que sou residente e vai ser bom poder partilhar aqui conhecimento com vocês. Então, fica ali do outro lado, nos acompanhe, mande sua energia positiva para aqui e, na verdade, certamente vamos devolver a carga máxima e com a maior frequência possível. Então, Lotte, estamos mais uma vez num programa de hoje e, na verdade, eu fico muito feliz em hoje ter essa primazia de poder falar deste tema de fracassos que nos preparam para o próximo nível. Muito bem, mais felizes estamos nós por vos ter aqui em casa. Teodoro, é consigo? Apresente-se, que talvez exista alguém que não lhe conheça. É sempre bom. Teodoro Dongo é o meu nome e desde já sou feliz em saber que eu estou aqui e você que nos acompanha terás o privilégio de poder nos ouvir e partilharmos consigo os melhores momentos que temos aqui no programa. O tema é tão interessante que tenho ali a dizer que os fracassos que me preparam para o próximo nível começam a partir deste momento, porque existe um modelo que talvez você possa abraçar em termos de treinamento. Exatamente. Treine sempre. Que bom, apresentado que estão os meus convidados, então é o momento para exatamente darmos a iniciar aquilo que é o grande tema, bastante sugestivo, até porque eu já tenho aqui a minha caneta e o meu papel para fazer todas as anotações. Então, você que está aí em casa, não se esqueça de pegar aí uma caneta, uma esferográfica, um lápis, que seja, para fazer anotações, porque eu não duvido do que essas duas grandes cabeças pensantes têm para nos ensinar. Então, é bastante importante que partilhe e fique do lado, não saia dali, pegue a cadeira, chame todo mundo que está aí do lado para juntos acompanharmos e bebermos deste grande aprendizado. Teodoro, Leonardo, é sabido que todo sucesso precede de vários sucessivos fracassos. Mas então queremos aqui perceber e compreender diante de vocês o que é um fracasso para vocês. Boa. O que é o fracasso? Fracasso não é uma estrada que tem um fim. Fracasso, sim, é um processo. Fracasso é quando a vida nos chama a subir de nível e, na verdade, mas tu ainda estás com a mentalidade antiga. E fracasso exige de nós ressignificar, exige de nós buscar sinergia para podermos recalcular a rota e ver o que é que terá falhado e como podemos fazer de forma diferente. Porque, na verdade, é em função ao fracasso que nós conseguimos ter um feedback daquilo que a gente está a fazer. Porque nem toda coisa que a gente vai fazer, o sucesso vai nos ensinar. Somente o fracasso nos pode mostrar e abrir os olhos nas coisas em que a gente esteja a falhar. Para dizer que
O sucesso nos traz experiências, mas o fracasso, ela nos dá prova daquilo que a gente está a fazer e naquilo que a gente está a falhar, assim tal como naquilo que a gente precisa melhorar. Que bom. Então, se o fracasso, como bem percebi, é um aprendizado que não deve ser ignorado, Teodoro, para ti, o que é um fracasso na vida? Em linhas introdutórias. Obrigado. Fracasso, diria que é um professor silencioso que te treina mesmo quando ninguém consegue te dar uma lição fisicamente. Estar emergido em qualquer uma atividade dentro do seu plano de desenvolvimento, a primeira coisa que você precisa buscar é o crescimento. E esse crescimento vai impor desafios, vai impor empilhamento de pequenos resultados, mas sim que tem vários tropeços, porque você ainda nunca tinha trilhado este objetivo. E isso faz com que todas as vezes que você olhar para dentro de si e começares a buscar e fazer perguntas que ontem não faziam sentido para a sua vida, começam a se ativar aquilo que nem sequer você imagina. E os fracassos vão te permitir você começar a enxergar a vida em pequenos detalhes, em várias dimensões. E isso vai te treinar todos os dias para trazer a sua nova versão. Basicamente, a introdução, diria que... Fracasso é um grande professor que não deve ser ignorado. Fico com essa dica e realmente levo isso para a minha vida. Então, se o fracasso é um professor que não deve ser ignorado, como muito bem disseste, como equilibrar o fracasso no plano emocional versus o plano racional? Já que nós somos essas duas vertentes, não só emocional como racional. E no meio disso temos o fracasso. Então, vocês experientes que já passaram por essas situações, como equilibrar, como ajudar aí o vasto acompanhante que está aí do outro lado? Pronto, na verdade eu tenho dito, se você se rompes de fora para dentro, tu estás a te matar, mas sim, se te rompe de dentro para fora, você está a se construir. E isso é o que vai diferenciar pessoas que querem crescer. O sucesso normalmente é acompanhado por altos e baixos. E isso vai trazer muitas vezes um desânimo. E este desânimo é mesmo para te construir. E muita gente para quando tudo começa a dar errado. Mas é nesse momento que se distingue os verdadeiramente predispostos para poderem fazer as coisas acontecerem. Talvez você tenha passado por dificuldades onde a primeira ideia que você tem tido é exatamente desistir. Mas desistir só se for para desistir de fracassar. Mas enquanto você estiveres em pé, significa que você está sobre o desafio. E eu digo mais, sobre o favor de Deus. E esse favor é porque você deve superar o tempo todo todos os problemas que você tem enfrentado. Aliás, eu digo sempre, problemas não existem, mas existem situações. Porque o problema verdadeiramente é aquele que te tira até a vida. Quando for simplesmente um obstáculo, isso é simplesmente para revelar mais um nível e mais um desafio que você precisa abraçar e crescer, olhar de forma diferente dentro de um paradigma que nem sequer você imaginava. Por isso, aprenda a fazer perguntas para que isso torne-se diferente daquilo que você está habituado. Está bastante interessante. Leonardo, eu quero ouvir-te e também o caro internauta quer saber. Então, se o fracasso faz parte da nossa vida, tal como estamos aqui a dizer, como ajudar aquelas pessoas que sofrem no plano emocional versus o plano racional? Aliás, somos essas duas vertentes, né? Então, o fracasso afeta nessas duas grandes áreas da vida. Sim. Tanto emocional quanto racional. Então, como equilibrar e como ajudar as pessoas para que percebam e façam, portanto, disso um aprendizado? Um aprendizado. Certo. Olha, de princípio é que a gente tem que ter a capacidade de perceber o fracasso como uma grande escola em que vai nos ensinar a crescer. Tanto mais que vamos ter exatamente o lado emocional e o lado racional. Certo. Vamos ter estes dois lados, emoção versus razão. Em muitos casos,
em função daquilo que é a experiência, daquilo que é o propósito de cada um e daquilo que são os objetivos, Certo. vamos nos deparar com situações em que muitas das vezes nós vamos poder aplicar mais a razão quando devíamos ser mais emocional. Não é? E também pode acontecer o inverso. Em muitos casos, nós às vezes colocamos energia emocional numa coisa em que poderíamos ser mais racionais. Quantas vezes você que nos ouve cometeste um fracasso, um erro, não é? Cometeste um erro por botar maior energia em função da emoção. Porque depois a gente cai a ficha e dizemos assim, uau, mas o que é que aconteceu? Onde é que eu estava para exatamente eu ser, não é? Para eu tomar esse tipo de decisão. É porque em algum momento nós fomos mais emotivos que racionais. Então vem esse lado. Ainda bem que o fracasso, que vai ser exatamente um bom passo, desde que seja bem compreendido para transformar. Porque o fracasso, quando é bem compreendido nessa perspectiva, certo, acaba por transformar exatamente a nossa vida. E isso vai permitir com que nós cresçamos de grau em degrau. Fazer de que todo um fracasso seja uma experiência boa, certo, e um combustível para o próximo passo. Daí que... Sim, bom. Então, daqui é para perceber que, na verdade, o fracasso esconde muitas quedas sucessivas que o sucesso não revela, tal como eu acabei de perceber. Então, você que está aí do outro lado, não deixe de nos seguir e acompanhar, porque são temas bastante valiosos e que nos possam ajudar para a vida e libertar em muitas áreas da nossa vida que precisamos, tal como disseram aqui os meus caros convidados. Então, se o fracasso revela o que o sucesso esconde, por que razão as pessoas enaltecem mais o sucesso para lá do fracasso? Qual é a razão de enaltecer mais o sucesso? Se o sucesso, afinal, é uma sucessiva de quedas que não são conhecidas, não são reveladas. Pronto, racionalmente as pessoas valorizam o visível e nós sabemos que qualquer sucesso é antecedido por vários fracassos. E esses fracassos repetidamente superados é que vão tornar visível aquilo que muitos nem sequer imaginam. Por isso é que a nossa linha limítrofe sobre o ponto de posicionamento quando alcançamos um determinado objetivo é porque nós estamos, sim, preparados para dar um pouco mais de nós. Isso significa que qualquer desafio que nós vamos abraçar, nós temos que aprender a lidar com o fracasso, mesmo quando emocionalmente nós nos encontramos desgastados. Dali é que vamos fazer uma combinação de vários elementos que, quando nós aprendemos a nos construir neste processo, através do empilhamento de pequenos resultados que vão permitir que a nossa mente acredite e que se determine ainda mais, conseguimos perceber que a vida vai ter sentido quando nós nos construímos nestes desafios. Leonardo, então, dito disso, quer dizer, pelo que o Teodoro aqui acabou de explicar, o fracasso deve ser enaltecido, o fracasso deve ser abraçado. Mas, infelizmente, hoje a escola quase que não ensina, não incentiva como lidar com o fracasso. Sim. Por que razão a escola não incentiva, não ensina como lidar com o fracasso? Simplesmente ensina a ter sucesso na vida, quando o sucesso afinal é precedido de vários fracassos, tal como você disseste e muito bem. Porque, infelizmente, as pessoas encaram o fracasso como um falhaço e acabam por olhar pelo fracasso como uma identidade. O fracasso é um erro que acontece no tempo ou no percurso de acordo com aquilo que a gente está a fazer. Certo. Porque o percurso, ou seja, o fracasso não pode ser encarado como algo que faz parte do nosso DNA, não é? Porque muitas das vezes as pessoas são capazes de dizer assim, eu sou fraco, eu sou uma pessoa fracassada. Eu sou uma pessoa... Quando diz que eu sou uma pessoa fracassada, está a mandar informação ao seu subconsciente que tem poucas chances de poder crescer. Enquanto que o fracasso vai servir exatamente de um inóculo para aquilo que a gente quer exatamente fazer. Porque se o fracasso ela existe, então o fracasso vem com o ensino. O fracasso, ao contrário, não destrói.
só destrói quando nós olhamos no fracasso com sentimento de culpa. Não com sentimento de que nós só temos esse resultado porque teríamos falhado antes no processo ou no percurso daquilo que a gente está a construir. Muito bem dito. Você que está aqui nos assistir, vale aqui dizer e lembrar de que existe aqui alguma diferença entre fracassar e desistir. Não confunda. Desistir quando eu não tenho vontade e a capacidade de me propuser aquilo que são os meus objetivos, por isso não faço. E fracassar gera aprendizado. Então, é falhar para gerar novos aprendizados. Então, aqui alguma diferença para que você saiba que fracassar não é desistir, assim como desistir não é fracassar. Desistir é não se propuser aquilo que são os meus objetivos. E fracassar é fazer, é não olhar aquilo que são as condições, mas jogar-se ir além. Então, eu quero saber de vocês, existe algum crescimento real sem dor emocional? É preciso crescermos, é preciso aprendermos sem que passemos pela dor. Um crescimento real sem dor emocional. Sem dor emocional. Eu queria dizer que enquanto o fracasso pode te mostrar um lado da vida difícil, o sucesso conforta. Conforta a sua mentalidade, conforta as várias, ou seja, os vários níveis dentro da sua vida, mas isso é simplesmente para te permitir dizer que tudo que você vai fazer antes de dar certo, há de dar errado. Vai dar errado, certo. E o dar errado também é dar certo, porque você não conhece e nem sabias quais são os procedimentos que te levariam a não falhar em nenhuma das etapas da vida. E a própria vida em si só existe porque nós estamos o tempo todo a nos reconstruir, a nos recuperar de fracassos. Só para teres uma ideia, cientificamente é aprovado que 80% de tudo que nós vamos fazer há de ser testado por erros. E esses erros têm que ser validados através dos dados que você has de ter. Agora, se você desistir no primeiro processo de fracasso, então você é considerado como alguém desistente. Aliás, basta que haja vida, você tem que abraçar, continuar, porque você já sabe o que excluir e o que fazer dar certo. Logo, emocionalmente, nós podemos nos reconstruir, podemos nos sentir desgastados, mas não é isso que vai nos definir. Pelo contrário, vai ser revelado uma nova identidade que nos mostra que não temos nada a perder. Por isso é que existem pessoas que começam e recomeçam e estão sempre a progredir. Leonardo, isso é muito interessante. Tá. Na verdade, então, sim. A dor nos constrói ou nos destrói a nível emocional? Como é que Não, é isso? até o contrário. A dor, ao contrário, reconstrói-nos, bastou que a gente queira. Porque ela está intrinsecamente ligada exatamente a um fracasso. O fracasso dói, mas não destrói. O fracasso humilha o ego. O fracasso constrói caráter. Porque é em função do caráter que nós vamos mostrar aquilo que realmente temos de melhor, aquilo que valemos, aquilo que há de melhor em nós. Por isso que nós tiramos do fracasso para subirmos do nível. E subir de nível é confrontar o seu ego e fortalecer o seu caráter. Isso vai fazer com que nós tenhamos nova visão, tenhamos nova perspectiva das coisas e consigamos recuperar e levantar das cinzas para podermos então crescer. Para dizer que o fracasso, quando ele dói, é porque exatamente... Imaginemos uma coisa, um exemplo muito simples. Toda e qualquer uma ferida, para curar, vai dar dor. Para fazer o seu tratamento, precisa, para ires ao médico e ter que tratar do ferimento, não é? A lavagem, vai dar dor. Mas para quê? Para um bem maior. Para fazer com que haja o processo de cura de forma célere, de forma rápida. Então, aqui vem essa questão. O fracasso... E quando é que o fracasso, por exemplo, destrói? Quando nós carregamos demais o sentimento de culpa, elevamos demais o ego
e não aceitamos moldar e fortalecer o nosso caráter. Quer dizer, dito de outro modo, devemos se ressignificar. Devemos ressignificar. Ok. Porque depois o fracasso, quando nós temos muito sentimento de culpa, Certo. o que é que vai acontecer? Em tudo que a gente está a construir, vai gerar os 3D, né? Vai gerar a dúvida, Dúvida, certo. depois a desmotivação e, por final, a desistência daquilo que nos propusemos a fazer enquanto um ser que foi feito para construir vários sucessos e ter sucessos de forma muito sequencial. Não obstante de que o fracasso estará sempre acompanhado, mas importa que nós ressignifiquemos exatamente aquilo em que estamos a construir, em que não esteja a dar certo. Exatamente. O fracasso humilha o ego e você que está aí do outro lado, saiba realmente lidar com o fracasso. Porque na vida não é aquilo que nos acontece, mas sim a forma como lidamos com aquilo que nos acontece. Ou seja, Certo. aquilo que nos acontece, acontece para todos. Mas a forma como lidamos com a maneira como lidamos com aquilo que nos acontece, então, isso é que vai fazer a diferença para a nossa vida. Até porque existem 3 tipos de pessoas. Pessoas fracas, pessoas fortes e pessoas antifrágeis. Vou aqui citar. Quem são as pessoas fracas? São aquelas que nunca começam, são aquelas que desistem, são aquelas que têm medo de se opor, têm medo de se jogar, porque temem algum julgamento das pessoas, temem que tudo dê errado, temem que as coisas não funcionem. E você que é fraco, realmente hoje, começa a ser resiliente. Existem pessoas fortes. Quem são aquelas pessoas fortes? As pessoas fortes, infelizmente, são aquelas que aguentam alguma pancada da vida, mas só que até certo ponto. É bom até certo ponto sermos fortes, mas só que forte vai chegar algum momento que você não vai suportar a dor. E eu prefiro a terceira pessoa. Quem são aquelas terceiras pessoas? São as antifrágeis. Quem são aquelas antifrágeis? São aquelas que se preparam para o pior. Ou seja, quanto pior, melhor. Quanto pior a vida lhes der, lhes martelar, mais aprendizado gera. Então, eu lhe convido a ser antifrágil para você crescer e amadurecer na dor, tal como disseram os meus caros colegas, e não ficar no conformismo. Então, Mas eu queria só imagina uma acrescentar coisa. alguma coisa. Sim, Eu acho que a dor não deve ser evitada. A dor é o nosso maior aliado, porque quando nós começamos a sentir a dor, é sinal de que nós estamos a crescer, é sinal de que nós estamos vivos. E existem pessoas que não se permitem ter nenhum desconforto no processo de crescimento. Quando nós nos propusemos abraçar, desenvolver e alcançar um próximo nível, nós temos que olhar para a dor como um dos nossos maiores aliados. E, aliás, ela vai revelar simplesmente aquilo que nós nunca tínhamos experimentado. Talvez você é alguém que não está a treinar ou não treinou o suficiente para suportar o seu próximo nível. E esse próximo nível virá sim com dores. Mas antes que você espere no lugar, espere que isso te aconteça ou te faça desistir, tens que entender que a zona de conforto só existe para aqueles que nunca fazem nada que lhes pode desafiar, mas sim conformam-se. E para dizer que existem pessoas que nascem, crescem e não se permitem evoluir. Evoluir é mesmo suportar dores. tá bom. Lote, Teodoro, não, Lote, imagina uma coisa, mas é exatamente isso. Certo. O fracasso, querendo ou não, todo fracasso certo, não é? certo. Dá dor. Todo fracasso assertivo dói. Exemplo simples. Certo. Não tenho o hábito de treinar. Tenho vontade de treinar. Porque sei que é bom para a minha saúde mental, é bom para a minha saúde física, é bom para a minha saúde espiritual. Mas volta e meia, quando vou ao desafio do treino, Certo. exatamente não aguento a resistência. Porque não tenho, ou se calhar, no princípio não vou aguentar porque não tenho a resistência suficiente para poder me autossuperar naquele instante. Certo. Por isso, para que eu me torne uma pessoa resistente, Certo. vou ter que treinar o quê? A dor. A dor, certo. Mas é assim, vale aqui lembrar, e eu concordo plenamente convosco, que a vida oferece-nos dor. Mas aqui é importante esclarecer aqui ao caro internauta, ao caro acompanhante que esteja aí do outro lado, portanto, que a vida
é gerada por dor. Só que existem algumas dores que devem ser evitadas, na verdade. Ser rico, ter riqueza, exige alguma dor. Ser pobre ou ter alguma pobreza também é dor. Então, eu quero aqui dizer, e vocês podem concordar comigo, que nós devemos desistir de coisas que também não fazem sentido. Não faz sentido. Porque simplesmente dizer que vamos desistir, não podemos desistir, não é bem o caso. Sim. Eu devo desistir de coisas que não fazem sentido na minha vida. Então, eu prefiro dizer que desista de coisas que não fazem sentido, mas persista e insista aquilo que te gera crescimento e aprendizado. Muito bem, já vamos para a reta final quase. Eu gostava de saber de vocês qual foi a lição que vocês aprenderam depois de passarem por alguma dor, de vocês de perderem algo muito mais importante por não terem feito o que devia ter sido feito na vossa vida. Pronto, eu acho que começamos agora, já estamos a terminar. Acho. Está muito interessante, significa dizer que estamos a gerir muito bem o tempo mas e estamos em foco. Eu quero dizer que as dores e os fracassos vão nos fortalecer o tempo todo e você que está aí do outro lado, uma das maiores experiências que você pode ter é experimentar uma dor que nunca sentiste. Deixa eu te dizer que normalmente existem pessoas que evitam, sim, determinadas dores, tal como aqui o nosso amigo Lota acabou de dizer, que existem dores que não fazem sentido e nós devemos sim desistir dessas. Mas algo que eu digo é, tanto faz a prosperidade como a pobreza, todas elas suportam alguma dor. E existem dores tão humilhantes que não fazem sentido de nós suportarmos. Talvez temos mesmo que ter a humildade de abandonar. Mas o fracasso que você passa, se é para o crescimento, faz algum sentido e vale a pena suportar isso. Porque é este suporte que vai te treinar e te preparar para alcançar o seu próximo nível. Mas atenção, se você está num meio onde ninguém te permite, ou seja, você não se permite crescer porque este é um meio que talvez não te ajuda a suportar a dor do processo que você está a ter, também podes não conseguir alcançar o teu objetivo. Então, isso diz mais sobre quem tu és, sobre quem tu estás a te tornar, do que o que as pessoas vão dizer sobre você. Por isso, procura não contar, procura não partilhar estas dores com aquelas pessoas que nem sequer têm o mesmo objetivo que tu. Hoje, eu como Teodoro partilho de alguma ideologia muito diferente, que eu não preciso de aprovação de ninguém para sentir ou antecipar uma dor na minha fase atual. Talvez isso poderia me preparar ou pode me preparar para que amanhã eu não sinta a mesma dor. Talvez venha experimentar uma outra dor, mas essa dor, já sabem, eu gosto de prosperidade, gosto de crescer. Isso me define como pessoa. Então eu não evito dores como essas. Leonardo, então é consigo, quais são os fracassos que passou na vida e sentiu que gerou algum aprendizado? Quer dizer, não gostou, mas gerou algum aprendizado? São vários. São vários, assim, partilhar, por favor? são vários, em forma síntese, porque também estamos mesmo a terminar. Em forma síntese, é sempre que perdi dinheiro em termos de investimento, porque quem empreende corre sempre, está sujeito a correr sempre esse risco. Mas é assim, quem quer crescer tem que assumir os riscos, porque só ganha quem arrisca. E quem fica parado, então é uma pessoa que cai no esquecimento. E quem não vende, essa pessoa não aparece. Então essa é uma experiência que são várias. Uma delas são essas essa que eu acabei de citar, perda de dinheiro. Tal como se diz, para o próximo nível exige de nós termos maturidade. E maturidade fica sempre anexado a alguns fracassos e saber gerir esses fracassos, fazer deles exatamente combustível. Tal como dizia antes que o fracasso deve ser olhado como uma experiência. Um erro que acaba por ser uma experiência e não uma identidade. Quando acaba por ser uma identidade, nós acabamos então por nos sentir pessoas fracassadas a vida toda. E nós não nascemos para sermos fracos. Por isso que diante do fracasso nós nos sentimos mal,
porque a nossa natureza em si é positiva, a nossa natureza é para frente e precisamos ter uma mentalidade adequada. Então aconselharia aí buscar formas de atualizar a nossa mente, tal como princípios bíblicos também já nos chamam razão. Deveis renovar as vossas mentes para que experimenteis qual seja a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, isso é bom. Tudo começa pela nossa mente. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos atrair. Aquela energia que nós mandamos para o universo é aquilo que nós exatamente vamos atrair. Dizer que o fracasso é uma informação, não uma sentença. Então, devemos olhar isso como um ponto positivo para o nosso crescimento. Gostei dessa e vou levar para a vida. Nós não nascemos para fracassar, para o fracasso. Para o fracasso. Devemos governar sobre o fracasso e para o fracasso para gerar algum aprendizado. Certo. Eu vou levar comigo essa deixa, é muito forte. Então, já para terminar, aqui há 3 palavras que não devem ser ignoradas, que eu gostava de ouvir de vocês relativamente a elas, que são humildade, fé e paciência. Então, o que é que o fracasso ensina sobre humildade, fé e paciência, sobre a vida, sobre modos de viver, sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre família, assim muito resumidamente falando. Pronto, eu quero dizer que o fracasso ensina-nos a humildade e a humildade gera sabedoria. E isso revela quem nós somos e quem nunca fracassou não sabe liderar, não sabe treinar, não sabe orientar, porque é tudo uma questão de certificações e a certificação maior que nós podemos ter é sobre o despertar da nossa identidade. Logo que nós passamos por essas dores, nós aprendemos sim como suportar isso e como orientar, como garantir uma autoridade perante aquilo que nós estamos a dizer, porque nós experimentamos determinadas dores que ontem nem sequer faziam sentido sobre a nossa vida. E não só, talvez podemos prevenir determinadas dores sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas. Por isso é que nós somos um livro aberto, onde qualquer uma pessoa pode exatamente consultar, desde que a gente deixe um legado vivo, uma marca, que esta marca vai servir para poder ajudar as próximas gerações a não caírem sobre os mesmos erros aonde nós já teremos caído. Ou seja, talvez pode até prevenir que quando isso acontecer consigo, não será o fim, mas será o princípio de uma nova era sobre a sua vida. Então, estarás no próximo nível. Muito bem. Leo, então o que é que o fracasso ensina sobre fé, humildade e paciência? O fracasso ensina, de certa maneira, em cheio, o Teodoro disse muito bem, a humildade. Ajuda e se nos traz a humildade, faz com que o nosso ego baixe e nos traz aprendizado. Certo. Nos traz conhecimento e esse conhecimento vai gerar sabedoria e em função dessa sabedoria que vai permitir com que nós sejamos altamente geradores de riqueza. Porque quem tem um porquê aguenta qualquer como. Porque essa é questão de propósito. Então, tão logo que a gente passa por essa experiência, então precisamos olhar nesses elementos todos como positivos para a nossa vida, porque o fracasso não te define e o fracasso vai exatamente revelar aquilo que você é, aquilo que você carrega, de acordo ao teu processo de crescimento. Enquanto viveres, tu és um ser que existes para prosperar, para dar frutos e bons frutos, e nem imaginas quantos poderão provar dos teus frutos. Bastou que faças a coisa bem, de forma correta, e olhes nos erros e nos seus fracassos como um grande aprendizado, porque nós fomos feitos vitoriosos para a vida. Que bom. Então, você que nos está aí a acompanhar, tenho a certeza de que esse grande conhecimento, essas grandes 2 bibliotecas, tenham gerado algum aprendizado para a tua vida. Espero que esse aprendizado seja colocado em prática, porque aprender sem fazer é igual a não fazer. Então, é preciso que aprendamos e pratiquemos. Aliás, foram lançados aqui vários e muitos códigos bastante importantes, mas não serão valiosos se você não os aplicar. Então, aplique e pratique para a sua própria vida. Se tu estás a cair hoje, não te apresse a desistir, porque talvez essa desistência vai anular aquilo que é o teu próximo nível. Aliás,
O fracasso te ajuda para antecipar o teu próximo nível, te treina para os próximos passos. Sim. Então, parabéns a ti que estava do outro lado. Espero que tenha sido valioso esse conhecimento. Nós nos despedimos e até já. Muito obrigado. Forte abraço Obrigado. a todos.